Com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, desta feita domingo, né? Que às vezes quarta-feira aqui a Colela também tenho a honra de trazer a palavra, mas também nós atuamos no Ministério Singles. Tem sido uma bênção, tem sido muito bem frequentado, graças a Deus, temos sido ricamente abençoados ali. Se você se encaixa na qualidade de singles ou não, ou mesmo se você deseja, por algum outro motivo, conhecer esse ministério, nos procure. Nós nos reunimos ordinariamente às sextas-feiras, 20 horas, aqui no nosso auditório. Você é muito bem-vindo, será muito bem acolhido. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Calma, pessoal, não é para se levantar, nós não estamos encerrando o culto. Este é um versículo de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que vai ser a espinha dorsal dessa nossa reflexão nesta noite. A igreja de Corinto, em meados do primeiro século da era cristã, vivia problemas muito peculiares. E o apóstolo Paulo desejava ardentemente que aqueles irmãos fizessem autoexame e endireitassem os seus caminhos. Havia muito problema ali na igreja de Corinto. Naquela ocasião, os falsos mestres pregavam um evangelho bastante estranho e o apóstolo Paulo exortava aqueles cristãos que rejeitassem aquele evangelho que era pregado tão erradamente. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 3 e 4, o apóstolo diz: "Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis." Paulo desejava muito também que quando chegasse naquela cidade, não houvesse mais naquela igreja brigas, invejas, manifestações de iras, contendas, divisões, calúnias, toda essa desordem, toda essa bagunça que era observado naquela igreja, naquela ocasião. E por isso Paulo pediu àqueles irmãos que se certificassem que essas coisas não estariam acontecendo. E o apóstolo Paulo vai um pouco mais além ao alertar os coríntios quanto à prática da impureza, a prática da imoralidade sexual e da libertinagem, para que nenhuma dessas coisas estivesse sendo praticada ali. Nas várias cartas paulinas, nós vemos que todas elas são iniciadas e encerradas com o rogo, com a oração, com a ministração da bênção, para que a graça do Senhor Jesus esteja com os destinatários das cartas. Foi assim com os romanos, com os coríntios, com os gálatas, com os efésios, com os filipenses, colossenses, tessalonicenses, nas cartas a Timóteo, Tito e também na carta que ele escreveu a Filemon. Mas eu citei esse versículo de 2 Coríntios 13, versículo 13, no início desta meditação, porque somente nele nós encontramos a bênção trinitária, que envolve a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E a igreja de Corinto, conforme nós lemos anteriormente, ela estava sendo afastada dessas bênçãos pelos graves pecados cometidos presentes naquela comunidade. Por isso mesmo nós vemos nesta carta de Paulo aos Coríntios que ardia em seu coração o desejo para que aqueles irmãos experimentassem a graça de Jesus, que se entregou na cruz em favor de todos nós, que eles experimentassem também o amor de Deus, o nosso Pai, que mesmo sendo Deus, não poupou seu Filho de morrer por nós, e desejava também que aqueles irmãos experimentassem a comunhão do Espírito Santo, que congrega a igreja do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, nós já experimentamos, nós já sabemos como é, quão gostoso é, quão necessário é na nossa vida. Mas nesta tarde eu gostaria de meditar, juntamente com os irmãos, sobre algumas consequências na nossa vida, se não tivéssemos a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.
Como seria a nossa vida se nós não tivéssemos a graça de Jesus? Sem a graça de Jesus, nós viveríamos o peso da condenação da lei. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 11, nos diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Esta passagem nos diz que se não fosse a maravilhosa graça de Jesus, nós não teríamos a justificação dos nossos pecados. O ser humano, ele não é justificado pela observância da lei, mesmo porque ninguém jamais conseguiu cumpri-la totalmente. E a violação de qualquer dispositivo legal, naquela época, desde Moisés, já era bastante para que o transgressor sofresse as mais duras penas. É de lamentar que ainda hoje, nos dias que nós vivemos, nós vemos muitos segmentos religiosos editando normativos e mais normativos, sujeitando os seus fiéis ao cumprimento impossível desses normativos. Para quê? Para mantê-los ali presos, agrilhoados, sempre devedores da lei, eternamente em busca do perdão, correndo atrás da redenção. Muitos estão pregando um Deus castigador, severo, um Deus distanciado de todos nós. Pregam esse Deus como instrumento para manter os seus seguidores debaixo do manto do medo, estabelecendo uma repulsiva dependência do líder para com os seus liderados. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus nos assegura que é pela fé em Jesus Cristo que somos justificados, não é pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhum de nós, ninguém, seria justificado. João capítulo 1, verso 17 nos diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, verso 20, temos que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, enquanto a lei define justiça, somente a graça entrega a justiça. A lei, ela nunca foi destinada a ser um meio de obtenção de graça, muito pelo contrário, ela foi feita para demonstrar aos homens que a graça era desesperadamente necessária. E nós vemos assim que a lei veio como pedra de toque, a fim de que ficasse cabalmente demonstrado que ninguém conseguiria cumpri-la, e em não conseguindo cumprir a lei, estava ali revelada a transgressão de todos, ou seja, foi pela lei que abundou o pecado. Mas nós temos em Romanos, capítulo 5, verso 20, descrito ali, que onde o pecado abundou, superabundou a graça, ou seja, onde a lei mostrou os seus pecados e a condenação, a graça de Jesus, ela foi muito mais eficaz para perdoar os seus pecados e libertar você da condenação. Jesus Cristo, por meio da sua morte, aboliu a lei, aboliu as festas e os sacrifícios cerimoniais do Antigo Testamento, aboliu todas essas coisas que promoviam a separação entre gentios e judeus, entre os irmãos, coisas que impediam, de fato, o exercício da comunhão, e por causa da falta desta comunhão, eram observadas entre os irmãos ali tantas brigas, tantas invejas, manifestações de ira, dissensões, divisões, intrigas, coisas que não agradam a Deus, como ainda há atualmente, tudo isso fruto do afastamento do homem da graça de Deus. O perdão dos nossos pecados e o verdadeiro alívio para as nossas almas só podem vir pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Isto porque Jesus Cristo foi o único que cumpriu a lei integralmente, de maneira perfeita. E agora a graça de Jesus nos alcança para sermos livres, libertos do peso da lei. Em segundo lugar, sem a graça de Jesus, nós seríamos incompletos. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele se queixava de um espinho na carne, tá? E ele chegou a orar 3 vezes, pedindo a Deus que o livrasse do problema, quando ele ouviu do Senhor, no versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor respondeu à oração de Paulo,
negando o seu pedido. Quarta-feira passada, nós estudamos aqui sobre isso, não é verdade? Quando foi falado aqui das três respostas de Deus para as nossas orações: sim, não e espere. Aqui Deus foi taxativo: não, eu não vou te livrar desse espinho, a minha graça te basta. Deus negou o pedido a Paulo quanto a livrá-lo desse espinho na carne. Isso aí significava que o apóstolo continuaria com esse problema. No entanto, a afirmação de Deus, de que a graça dele era bastante para Paulo, isso aí nos dá a ideia de aplicação contínua dessa graça. A minha graça te basta hoje, te basta amanhã, te basta depois de amanhã. Ou seja, havia o problema na carne, do espinho, mas havia também a graça de Deus na vida de Paulo, o que já era bastante. Era bastante para Paulo, e é bastante para mim, é bastante para você. A graça de Deus nos basta, nos conforta, nos completa. Em Atos, há o relato da igreja que estava em oração, ocasião em que todos são cheios do Espírito Santo, e com ousadia e destemor, eles pregam ali a palavra de Deus. E lá no capítulo 4, verso 33 de Atos, nos é relatado que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Essa abundante graça de que fala o verso 33, ela era desfrutada também por todos os que creram, não era só pelos judeus, pelos gentios também, por todos os que creram. É o que diz no verso 32, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Era a graça de Deus operando no favor de Deus, concedendo a bênção da unidade do corpo de Cristo. E era também a mesma graça operando no favor do povo. Este povo que, movido pelo Espírito Santo, exercia a mutualidade cristã, pois, como relatado no verso 34, nenhum necessitado havia entre eles. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 10, que foi a graça de Deus que o permitiu exercer um ministério tão longo e tão profícuo. Veja o que é que Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Jesus é assim, meus irmãos. A graça de Jesus é bastante, é completa, satisfaz. Satisfez o povo de Deus no passado, e é bastante para satisfazer-nos hoje, aqui e agora. A graça de Jesus é exatamente do tamanho do vazio que existe no seu coração, é exatamente do tamanho da sua necessidade. A graça de Jesus é bastante para completar você. Em terceiro lugar, a graça de Jesus, sem ela, nós estaríamos mortos. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês já pensaram que aquela cruz era para nós? Aquela cruz era para mim, era para você. Mas o que é que Deus fez? Deus enviou Jesus para, de uma vez por todas, nos livrar da condenação eterna. Então nós não precisamos mais do sacerdote para oferecer a Deus sacrifícios de animais mortos em favor de nós, porque Jesus já nos deu, para que, por sua vida entregue, nós tivéssemos vida. Nos deu vida por sua vida. Foi o que Jesus fez por nós. Em Efésios 2, Paulo nos dá a dimensão da graça de Jesus, e nos dá também a dimensão do que essa graça é capaz de realizar. E nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O Senhor, Ele é misericordioso. Por isso nós somos purificados, perdoados, salvos. Isso não acontece pelos nossos próprios méritos de forma alguma,
acontece pela misericórdia, pela vontade de Deus, afinal são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. O livro de Lamentações foi escrito num contexto histórico quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, isso no ano 586 a.C. Havia ali muito sofrimento, muita dor, e no capítulo 3, a partir do verso 19, o autor no seu lamento, ele clama: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A graça de Jesus nos dá vida porque Jesus é vida. Está lá em João 14,6, Jesus, Ele mesmo, afirmando a seu respeito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus também diz a mim e a você, para que Ele veio a este mundo. João 10,10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus queridos, graça é favor imerecido. Graça é aquilo que recebemos sem qualquer mérito. E a graça está intrinsecamente ligada à misericórdia. Misericórdia que é deixarmos de receber o castigo, deixarmos de receber a condenação que nós merecemos, o que nós merecíamos. Graça é termos em Jesus caminho, justiça e vida. Mas e o amor de Deus? E se nós não tivéssemos o amor de Deus, como seria a nossa vida sem esse amor sacrificial, esse amor que levou Deus a nos amar tanto, que entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz em nosso favor, conforme eu li em João 3,16. Como seria a nossa vida sem o amor de Deus, que por Ele ser bom, o seu amor dura para sempre, conforme está lá em Salmo 136, verso 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Por tudo isso, meus irmãos, cabe aqui uma outra pergunta que a palavra de Deus nos faz: quem poderá nos separar do amor de Deus? É a própria palavra do Senhor que nos pergunta isso. Quem poderá nos separar do amor de Deus? E a resposta está lá em Romanos capítulo 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada mesmo pode nos separar do amor de Deus. Em primeiro lugar, eu queria destacar aqui que sem o amor de Deus, nós estaríamos perdidos, estaríamos sem rumo. Isaías, capítulo 53, verso 6, diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. O que é que acontece com as ovelhas? De que é que elas precisam? Elas precisam de um pastor, porque quando estão fora do aprisco, quando estão pastando, elas se distraem, comumente se esquecem tanto do rebanho, ficar juntinho ali do rebanho, e começam e se permitem a perambular sem destino, tendo na mente tão somente a próxima moita de capim. As ovelhas, elas não se preocupam, é delas mesmo, elas não se preocupam com o perigo, não se preocupam com os lobos, outros predadores igualmente perigosos, elas não atentam para os precipícios e se expõem de fato ao perigo, né? E por vezes elas se perdem devido a essa sua própria despreocupação. Mas será que nós conseguimos nos ver nesse exemplo? Será que nós conseguimos nos espelhar no que acontece com as ovelhas, quando se desgarram do seu pastor, quando se desgarram do seu rebanho? Será? Muitas vezes, meus irmãos, fato é que nós andamos tão preocupados com os nossos próprios afazeres, que colocamos como prioridade máxima as atividades de escola, da faculdade, do trabalho, colocamos como prioridade os filhos, cônjuge, amizades, o cinema, o futebol,
e não reservamos um minutinho sequer para estar na presença de Deus, na presença do sumo pastor, diariamente, para ouvir dele as orientações que vão nos conduzir pelos caminhos corretos. E o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Só que algumas ovelhas tiram o foco desse pastor e se desgarram do rebanho em busca de pastos mais verdejantes, não é? Pastos que o mundo oferece, e a partir daí passam a caminhar sem qualquer rumo, sem qualquer direção. Com os olhos fixados no Supremo Pastor, nós temos repouso, refrigério da alma, nós repousamos, nós desfrutamos de justiça, e mesmo que venhamos a enfrentar dissabores nesta vida, já que Jesus mesmo disse que neste mundo nós teríamos aflições, Ele nos anima e nos encoraja a não temermos, porque Ele estará conosco. Ainda que as aflições venham, nosso sumo pastor, Ele estará conosco para nos encorajar. Jesus, falando ao povo, disse acerca de si mesmo, João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem segue a Jesus não tem como se perder, não tem como cair em algum abismo. Ovelha, preste atenção nisso, ovelha que não está perto do pastor, não sabe o caminho a trilhar, justamente porque está afastado da luz, está longe da luz, caminhando para a escuridão, e a ovelha corre sério risco de tropeçar e cair em algum precipício. Nós vemos, nós sabemos, nós ouvimos diariamente muitas falácias neste mundo, muitos ensinos errados, muitos ensinos enganosos, e não é sem razão que o salmista, com muita propriedade, nos diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há muitos enganadores, meus irmãos, se apresentando como sendo aptos a lançar luz sobre a sua vida e sobre situações que você está enfrentando. Tenham cuidado com isso. Tenham muito cuidado com isso. Busquem de Deus discernimento, busquem de Deus sabedoria para decifrar quem é quem nessa história. E o apóstolo Paulo, ele critica duramente a postura dos judeus, em Romanos capítulo 2, versos 17 até 24, que escandalizavam o nome de Deus por sua postura desregrada, e ainda assim queriam ser guias para outros. São estes os lobos travestidos de pastores que estão à caça de ovelhas. Ovelhas que por vezes estão desavisadas, estão tranquilas, pensando que estão no caminho certo. Cuidado, são esses os leões que estão em nosso derredor, bramando e buscando a quem possa tragar. Ovelha, para não se perder, deve buscar seguir a Jesus, Jesus que é a luz do mundo, deve buscar calcar-se na palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Em segundo lugar, sem o amor de Deus, nós não desfrutaríamos das suas misericórdias. A Bíblia nos afirma em Romanos 3, 23, que em razão dos nossos pecados, nós estamos destituídos da glória de Deus, isto é, estamos irremediavelmente perdidos. No entanto, se combinarmos essa passagem de Romanos com a passagem de Daniel 9:9, que nos assegura que o perdão pertence a Deus, aí sim, nós vemos pairar sobre nós a graça justificadora dos nossos pecados. No livro de Lamentações 3, 22 e 23, nós temos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Sem o amor de Deus, nós não poderíamos desfrutar do perdão. Sem o amor de Deus, nós não poderíamos desfrutar das suas misericórdias. Misericórdias essas que nos asseguram vida. Os pecadores precisam da misericórdia de Deus, porque nós, pecadores, todos aqueles que pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão numa condição lamentável, numa condição desesperadora, numa condição bastante miserável.
E como pecadores que somos, nós precisamos da regeneração. E isso Deus nos deu, por sua misericórdia, para experimentarmos um novo nascimento dentro da família de Deus e para sermos revestidos de uma nova natureza. Foi pela misericórdia de Deus que também Ele nos deu a viva esperança, que é a vida eterna em Jesus Cristo. E essa esperança que temos, primeiro procede de Deus. Salmo 43, 5 diz: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Essa esperança que temos, ela é também um dom da graça. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações, e vos confirme em toda boa palavra e obra. Essa esperança, ela é definida pelas Sagradas Escrituras. Romanos 15, 4 fala: por tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa esperança, ela é uma realidade aceitável. 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa esperança, ela é assegurada pela ressurreição de Cristo. João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Essa esperança também, meus irmãos, ela é confirmada no cristão pelo Espírito Santo. Romanos 15, 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Essa esperança também defende o cristão dos ataques de Satanás. 1 Tessalonicenses 5, 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Essa esperança, ela é também confirmada por meio de provações. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Essa esperança, ela também produz alegria. Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. E essa esperança, ela irá cumprir-se na volta de Cristo. Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Terceiro lugar, sem o amor de Deus, nós não seríamos capazes de suportar os sofrimentos do tempo presente. João 16, 33 fala: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito possivelmente, há neste templo aqui, neste auditório, algum irmão que está sofrendo, ou que tem algum parente ou amigo passando por algum tipo de sofrimento este que é comum a todos nós, né? Afinal, nós somos humanos, vivemos neste mundo, e aqui nós enfrentamos decepções, perdas de bens, perdas de entes queridos, traições, deslealdades, infidelidade, abandono, enfermidade, violência, tantas coisas, o medo, né? Isso é normal, isso acontece a toda a humanidade. A diferença salta aos olhos quando você toma essa dor da alma e a oferece no altar de Deus. Oferece essa dor em reverência e em submissão. Não tem nenhum respaldo bíblico, queridos, essa pregação triunfalista de que quem se entregou a Jesus e de que quem o segue não sofre. Sofre sim,
Muitas pessoas que ainda não desfrutam do amor de Deus, quando sabem que estamos atravessando algum vale sombrio, algum problema, alguma aflição, muitas pessoas ficam boquiabertas por causa da nossa serenidade. Mas a razão desta paz que nós sentimos é que no sofrimento nós não estamos em crise. Nós não entramos em crise porque nós não estamos sós. Nós temos um Deus que cuida de nós, que nos acompanha. Nós passamos tranquilos através da crise, confiantes que Deus está conosco sempre. A Bíblia Sagrada descreve a história de muitos gigantes espirituais, de muitos personagens da história que passaram por sofrimentos terríveis, mas que deram excelente testemunho do amor de Deus. Quer ver? José, na cadeia do Egito, Moisés, no deserto, João, quando foi exilado lá na ilha de Patmos, Paulo, várias vezes apedrejado, em naufrágio, nas prisões, e o apóstolo Pedro que está sendo tão falado ultimamente, não é, pastor Léo? Pedro nos adverte dizendo, lá no primeira epístola dele, capítulo 2, 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E o apóstolo Paulo vai nessa esteira e diz lá em Filipenses capítulo 1, versos 28 e 29, que em nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, que nos foi concedido pelo amor de Cristo, não somente o crer, mas também o padecer por ele, né? E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 1, 3 a 5, ele bendiz a Deus e chama Deus de Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, justamente porque Ele, Deus, Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós somos consolados por Deus. E o apóstolo afirma no verso 5, que da mesma forma que as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Portanto, a pergunta é, o que fazer com o sofrimento? Como encarar o sofrimento? Nós podemos concluir, queridos irmãos, que o sofrimento pode ser usado para o nosso bem, para aprimorar a nossa fé, para nos tornar mais amadurecidos, para manifestar as obras de Deus, para produzir a perseverança e forjar o caráter cristão em nós. E quanto à comunhão do Espírito Santo? Como seria se não tivéssemos essa comunhão? Em primeiro lugar, sem a comunhão do Espírito Santo, nós não teríamos unidade. Em qualquer igreja, em qualquer congregação, nós somos uma diversidade de pensamentos, de vontades, de emoções, vários dons, vários talentos, variedades imensas de capacitação, dentre tantas outras coisas. Não fosse a comunhão do Espírito Santo que proporciona a unidade dos crentes em Cristo por meio de tanta diversidade, a igreja não cumpriria a sua missão, ela não conseguiria alcançar o seu objetivo de proclamar o Evangelho. Com isso, nós percebemos que, sendo tão diferentes como nós somos, mesmo sendo tão, cada um com a sua particularidade, mesmo tendo essas habilidades tão distintas, diversas umas das outras, mesmo não exercendo a mesma atividade na igreja, na causa do Senhor, nós podemos afirmar com toda a convicção que a unidade reside no fato de termos a mesma experiência em Cristo Jesus e a mesma experiência com o seu Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina, com toda sabedoria e com toda firmeza, lá em Efésios 4:4, que há um só corpo e um só Espírito, e que nós também fomos chamados em uma só esperança por esse Espírito. De acordo com o dicionário Aurélio, comunhão é a participação em comum de crenças, interesses, ideias e por aí vai. Para nós, no entanto, esse conceito, ele se alarga, ou seja,
a comunhão não se trata apenas de um acordo de amigos, de um compadrio, mas sim de compartilhar a nova vida em Cristo, de compartilhar a salvação comum, o propósito comum, a esperança comum. A comunhão do Espírito Santo é a expressão que reúne todas as atividades, as mais variadas na Igreja de Cristo. As atividades superabundantes do Espírito Santo em relação à vida cristã nos capacita, sim, para esse serviço e cria, por isso, a unidade entre os crentes. Não fosse a comunhão dos santos pelo Espírito Santo, a Igreja de Jesus seria o maior engodo que já existiu há mais de 2000 anos. A igreja não passaria, com certeza, de um clube social, de uma grande sociedade, de um ponto de encontro de amigos para bater papo, colocar a conversa em dia. Mas é a comunhão do Espírito Santo que nos capacita a sermos crentes em Jesus. É a comunhão do Espírito Santo que nos torna parte do corpo de Cristo. A comunhão do Espírito Santo, ela sim, é a base da nossa segurança de salvação, é a garantia da nossa herança futura, a plenitude das bênçãos do Espírito Santo. Essa plenitude só pode ser experimentada pela comunhão dos crentes na igreja, e essa plenitude não se desfruta individualmente. Eu tenho que estar conectado com o meu irmão para desfrutar dessa comunhão. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versos 1 e 2, diz que se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, porque o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É, queridos, o Espírito Santo, que distribui as bênçãos, distribui os dons a indivíduos em separado, mas para que o exercício desses dons a gente possa congregar aqui nos mais variados ministérios e possamos formar tudo isso aqui uma só coisa. Nós temos aquele exemplo da unidade, da união e da unidade, da batata, né, que está dentro do saco, lá todas reunidas, estão ali unidas, mas quando vão para a panela e se forma um piri ali, sim, existe a unidade. Você não sabe quem é quem. Quando esses indivíduos se reúnem, como nós estamos reunidos neste auditório, nesta noite, há de se formar essa comunhão no Espírito, de modo que nós possamos sentir o mesmo amor, o mesmo ânimo e a mesma coisa. Logo, não há cristianismo independente, não há cristianismo do eu sozinho, não há cristianismo individual, mas sim uma comunhão uns com os outros e todos com o Senhor. Em segundo lugar, sem a comunhão do Espírito Santo, não resistiríamos à tentação. Nós morávamos em Brasília, certa vez conversando com um amigo, ele muito interessado em conhecer Fortaleza, ele me perguntou assim, como é Fortaleza? Eu digo, muito bom, Fortaleza é show de bola, super gostosa, uma cidade maravilhosa. Tem muita muriçoca lá? Eu disse, rapaz, tem, como em todo lugar tem muita muriçoca. Como é que vocês chamam a muriçoca lá? Eu disse, rapaz, lá não chama não, ela vem sozinha. A gente não precisa chamar, né? Isso é para dizer, meus irmãos, que a tentação é igual a muriçoca. Tem em todo lugar, e você não precisa ir atrás da tentação, não. Ela vem a você, ela aparece, né, com muita facilidade. Ela vem, e isso acontece comigo, com você, isso acontece com todos os crentes, em todos os estágios da vida. Seja um crente novo de idade, novo na fé, seja um crente de cabelos platinados, como o pastor Léo falou, apesar da minha pouca idade, né? Mas ela vem, a tentação vem, para um recém-convertido, para aquele mais maduro, a tentação vem, o próprio Jesus, ele foi tentado, percebam. Então não adianta você se arrogar de crente rimeno e ficar por aí dizendo, eu tenho a força. Não, o perigo, ele se mostra evidente justamente quando você se acha demasiadamente preparado para enfrentar a tentação. Tanto é que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Aliás, vale até a pena você ler os 13 primeiros versículos desse capítulo para entender claramente o perigo que é menosprezar a tentação, mesmo que você tenha todas as condições de enfrentá-la.
cobiça, idolatria, prostituição, murmuração, tentar ao Senhor. É bom nós estarmos sempre alertas, sempre vigilantes, sempre conectados ao Senhor em oração, perseverando na fé. E por que isso? Porque a tentação vem sempre travestida de algo muito bom, muito bonito, não é, muito atrativo, apontando um caminho que mostra como se fosse ali realmente o caminho da felicidade, um caminho aplainado, uma alameda muito frondosa, muito sombrio, muita sombra, muita coisa bonita, muita coisa boa, mas na verdade, aquilo ali é o caminho da infelicidade, o caminho da tristeza, do choro e da dor. Provérbios 16, 25 nos alerta que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Pastor Walter dos Santos Batista, eu não sei se alguém conhece aqui, ele é da Igreja Batista Sião, lá em Salvador. Ele já foi membro da Igreja Batista da Rua Imperial, pastor Léo conheceu essa igreja, lá em Recife, essa igreja eu também fui membro lá. E o pastor mencionou, em uma das suas pregações, num quadro que estava no gabinete do pastor Hermes, então pastor lá da Igreja Batista da Rua Imperial, e esse quadro retratava dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E o pastor Walter, ao descrever esse quadro, ele dizia que o caminho era largo, mas largo mesmo, com muitas atrações, com muitas diversões, com muita coisa atraindo, e gente abessa entrando. E lá no final percebia-se que o caminho ia se estreitando, estreitando, e terminava com uma grande luz. E o pastor Walter continua descrevendo. O outro caminho era um caminho com uma portinha tão estreita, e entrava uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e passava por uma cruz, eram pedras, espinhos, era um caminho difícil de ser trilhado. Mas olhando direitinho, ele ia se alargando no final, e terminava com uma luz. Mas que luzes eram essas? Bom, a do caminho errado, da porta larga, era a luz do lago de fogo. O caminho também, o outro, havia uma luz, aquela luz brilhante, bonita, a Shekinah divina, a presença gloriosa de Deus, aquele que está conosco não somente agora, mas por toda a eternidade, porque nós decidimos no nosso coração que ouviríamos a chamada do Senhor, e Ele nos trouxe para esse caminho estreito, caminho que é, sem dúvida, apertado, duro, difícil de trilhar, mas que vai nos levar até essa felicidade eterna. Essa foi a descrição do pastor Walter. As tentações, queridos, estão a apontar um caminho largo, um caminho aparentemente fácil de trilhar, aparentemente aprazível, aparentemente bom, mas devemos cuidar, porque o seu fim são caminhos de morte. Fuja da tentação. Eclesiastes 4:12 diz que se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vejam, irmãos, o quanto é importante desfrutarmos da comunhão do Espírito Santo, da unidade em Jesus Cristo. Se não estamos sós, se somos um corpo, nós teremos mais força contra as investidas do maligno. Os dois lhe resistirão, é o que diz o texto. E se estivermos com Jesus Cristo ao nosso lado, então formaremos este cordão de 3 dobras, eu, você e Jesus Cristo, de modo que nele estaremos fortalecidos. E esse cordão, essa comunhão, ela não se quebra tão depressa. Para concluir, a graça do Senhor Jesus Cristo é um acontecimento na história, é um evento, e por trás desta graça está o amor de Deus, que é um fato eterno, especificamente apresentado na morte de Jesus Cristo. Não foi à toa que Deus se fez homem, que Deus veio habitar entre os homens, e nesse convívio, Jesus Cristo, Deus homem, chorou, sentiu piedade, sentiu fome, sentiu sede, cansaço, sono, foi torturado, chicoteado, espancado, foi cuspido, rejeitado, sofreu a morte mais cruel que poderia um ser humano enfrentar, a morte de cruz. Durante a sua passagem aqui na terra, Jesus sofreu como ser humano, e na cruz ele sofreu e se deu pelo ser humano. Por tudo isso, nós podemos dizer que Deus, repito, é do tamanho do seu vazio, e somente Deus pode completar esse vazio que existe dentro de você.
A medida para você se encher do Espírito Santo é você quem dá. Quanto você quer do Espírito Santo? Dê um copo ao Espírito Santo e ele vai encher somente a medida de um copo. Se você der um balde, ele vai encher apenas a medida de um balde. Mas se você der a sua vida, ele vai te encher poderosamente. Quer entender o amor de Deus? Olhe para a cruz do Calvário e veja o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está lá, de braços abertos para a sua igreja, derramando a sua graça. Veja o próprio Deus derramando o seu amor sobre a humanidade, ao entregar o seu único Filho. Veja o Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Tozer, autor do livro Homem, Habitação de Deus, nos dá algumas dicas para resistirmos à tentação quando ela vier, quando quiser nos arrastar para o mal. E eu destaco aqui duas. Acabe com todo o hábito não cristão que você ainda tem. Reveja os seus conceitos, faça uma autoanálise, observe se há alguma coisa que deva ser retirada da sua vida. Segundo, ponha Jesus Cristo no centro de tudo e, sobretudo, ponha-o no trono do seu coração. Deixe o Senhor reinar sobre a sua vida. Permita que a graça do Senhor Jesus seja derramada em você. Que o amor de Deus seja manifestado na pessoa do seu Filho e que o Espírito, a comunhão do Espírito Santo opere poderosamente na sua vida. Por tudo isso, meus irmãos, a bênção apostólica, ela não é apenas uma fórmula litúrgica, nem é apenas uma bela expressão de fim de culto. Antes, ela é um pedido a Deus pela comunhão do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são em essência. Os três vivem em comunhão essencial, intrínseca e fundamental. É essa comunhão, é dessa comunhão que vem o poder para a evangelização do mundo. É dessa comunhão que vem a energia para proclamar a esse mundo que só Jesus Cristo salva. É dessa comunhão que vem a energia para o testemunho, que vem a força para vivermos e o sentido da presença de Deus das nossas vidas. Que Deus nos abençoe ricamente nesta noite. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, pelo Teu amor derramado sobre nossas vidas, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem derramado o Seu amor abundante sobre todos nós. Muito obrigado, meu Deus, pela graça incessante do Teu Filho Jesus, que também abundantemente opera nas nossas vidas. Muito obrigado pelas consolações do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, pela orientação que Ele nos dá. Que nós possamos, Senhor Deus, acordar para desfrutar dessas bênçãos tão importantes na vida de um cristão, que possamos compreender o Teu amor, que possamos estar aptos para receber a graça do Teu Filho e sempre buscando a comunhão dos santos através do Teu Santo Espírito, ó Pai. É assim que eu te oro, no nome de Jesus. Amém.